Queridos amigos e amigas do Reconecte-se, boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer que seja a situação que você esteja. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria, eu, Yuri Carraro, e meu irmão, Leandro Carraro, para mais um episódio do nosso podcast, episódio 28, Eu Escolho Ser Feliz. Né? Esse episódio, né, o nome motivador é para a gente discutir um ponto que é fundamental, que é muito falado no Espiritismo, mas não só no Espiritismo, claro, mas em todas, né, as filosofias na vida, a questão do livre-arbítrio, né? Tanto o poder que nós temos diante das escolhas que fazemos na nossa vida e também a responsabilidade que temos, do impacto que todas as nossas escolhas fazem, tanto para a nossa própria paz, como também para aquelas pessoas à nossa volta. E nesse assunto tão interessante, antes de começar, também quero que meu querido irmão dê boas-vindas aos nossos amigos e amigas. Boa noite, bom dia, boa tarde, família. Que alegria, hein? Que alegria mais uma vez reunidos. Que alegria. Oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos mais uma vez para, em família, com carinho, com amor, conversarmos mais um cadinho de cada um de nós. E sobre um tema tão bacana, né? Eu escolho ser feliz. Será que eu escolho mesmo? Às vezes eu fico com dúvida. Mas vamos conversar primeiro para depois a gente adentrar. Vamos pensar. Vamos ver se essas nossas escolhas mesmo estão indo pro caminho da felicidade ou se a gente está se emaranhando nessas escolhas, né, irmão? Não é fácil, não. Faz parte, viu, gente? Todos nós aqui temos essa dificuldade também. Mas, vamos lá. Um assunto que todos nós buscamos, a felicidade. Todos nós queremos ter paz, ter, né, momentos bons, amor na nossa vida, harmonia, respeito a todos. E só que muitas vezes na nossa vida a gente não consegue ter isso, né? Parece que as escolhas que a gente toma, né, as atitudes, né, as posturas, elas contradizem um pouco essa busca por paz, por felicidade, né? E tanto não é só porque a gente está escolhendo, né? Ah, não, eu tô escolhendo ser triste, ter uma vida irritada, angustiado, ansioso. Óbvio que não é a escolha assim que a gente faz, né? Tipo, consciente, nossa, quero ficar assim. Sim, isso não. Muitas vezes é porque, lógico, a vida é um desafio. A vida apresenta várias situações desafiadoras, né? E estamos aqui num planeta hospital, escola, né? Pra gente espiar e curar questões nossas e também passar por provas, aprendizados para o nosso crescimento, nossa evolução. Então, nós somos colocados em situações delicadas, desafiadoras, muitas vezes, né? Mas não é só isso, né? Às vezes a gente fica, nossa, mas então é por culpa das circunstâncias minha volta que eu sou feliz, não sou feliz, é por causa do fulano, é por causa daquela situação, né? Não, nós somos autores do livro da vida, da nossa vida. Nós temos muito poder diante do livre-arbítrio que Deus nos concede como a maior ferramenta, né? O maior talento que nós temos para a gente se transformar, para a gente evoluir, aprender e sempre crescer, né, irmão? Então, essa ferramenta do livre-arbítrio, como toca você, irmão? Assim, essas escolhas que nós temos, assim, e por que muitas vezes a gente fica meio refém, né, das situações externas e não olha para essa questão que nós somos os autores, né? Nós temos o poder de escolha da nossa felicidade, da nossa paz, do que acontece muitas vezes, como a gente reage, né, diante das situações. Né? Interessante que o livre-arbítrio que a gente vai estar conversando aqui agora em família, ele está dentro da parte da lei de liberdade, né? E um dos grandes problemas da gente entender o livre-arbítrio é que essa possibilidade de escolha, ela significa também, numa mesma estrada de mão dupla, responsabilidade. Tudo que eu escolher tem consequências. Seja lá a consequência que for. Se eu escolher ficar parado, tem consequências. Se eu escolher me mover, tem consequência. Se eu escolher não enxergar, tem consequência. Se eu escolher enxergar demais, tem consequência. Então não existe uma determinante que eu possa agir que não vai ter consequência. Porque tudo que eu faço tem uma ação que vai gerar uma reação e que vai ter um efeito que vai estar preso e subordinado às minhas próprias escolhas. Isso tanto na minha vida física, material, quanto na minha vida mental e emocional. Também funciona do mesmo jeitinho. Isso é uma lei divina, uma lei natural. Isso. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como eu fugir. Aí qual é o grande negócio? O que acontece? A gente é muito cheio de vontade para ter liberdade. Né? Todo mundo quer ter livre-arbítrio, eu quero ter livre-arbítrio, eu preciso de liberdade, quanto mais liberdade, melhor. Só que se eu parar e parar para pensar nessa lei que me diz assim, ó, liberdade é igual responsabilidade,
eu só quero um pedaço da lei, eu só quero a parte da liberdade. Quando vem a parte da responsabilidade, essa eu não tô querendo muito não. E aí, isso é tão verdadeiro na nossa vida, a gente foge muito da responsabilidade. A gente foge muito do compromisso. Porque ser responsável é ter compromisso. Então, se eu sou livre e posso escolher, eu tenho que ter compromisso com a minha escolha. Não é só o ato de escolher, é ter compromisso de abraçar a consequência daquilo para, dentro dessa consequência, fazer novas escolhas e assumir novos compromissos. E assim ir caminhando. O grande problema é, eu quero muito ter escolha, mas não quero nem um pouco ter compromisso, ter responsabilidade. Isso está enraizado na nossa mente, nas nossas decisões emocionais. Muitos de nós têm problemas de se relacionar com pessoas por causa dos compromissos, da responsabilidade que é uma relação. Nós temos direitos Eu e quero deveres, a liberdade, mas eu não quero os direitos, os deveres que eu preciso ter com essa liberdade. Isso. Eu quero trabalhar, eu quero ter liberdade no meu trabalho, mas eu não quero assumir as consequências e responsabilidades de eu dar essa liberdade que o trabalho, eu solicitar essa liberdade que o trabalho está me dando. Eu quero ter uma sociedade mais livre e que as pessoas possam escolher mais, mas eu não quero ter responsabilidade com as consequências dessa liberdade que está todo mundo se aplicando e tudo mais. Então, uma coisa não consegue conversar com a outra. A gente não entendeu ainda que não existe liberdade sem responsabilidade. Que liberdade sem responsabilidade significa ação contrária à lei divina, que proporcionalmente nos indica caminho contrário à felicidade. Se eu escolho ser feliz, que esse é o nosso tema, não tem como eu viver livre sem responsabilidade. Toda vez que eu tento ter liberdade e não estou nem aí para as responsabilidades, eu estou caminhando fora do caminho do que é ser feliz. Porque está escrito lá no Livro dos Espíritos. Toda vez que a gente infringe uma lei divina, a gente sai do caminho de ser feliz. A gente sai do caminho da perfeição. A gente sai da estrada verdadeira que nós deveríamos estar trilhando. Então essas minhas escolhas impactam diretamente em mim. Muito mais por quê? Porque eu acabo fugindo das consequências, que é o grande tchan da liberdade, que é o que a gente não entende. A grande graça de ser livre não é poder fazer o que você quiser. É poder entender as consequências das coisas e absorver as consequências das coisas. Jesus falava assim, ó, conhecerá a árvore pelos seus bons frutos. E ama a árvore pelos seus maus frutos. Então você conhece a sua boa escolha pelos bons frutos que ela acaba produzindo na sua vida. Porque do mesmo jeito que quando você faz uma escolha livre, ela vai te trazer as consequências ruins, se a sua escolha foi ruim, da mesma forma, numa escolha boa, numa produção boa, as suas conquistas serão boas também. Então, a graça de ser livre é poder cada vez mais ampliar as coisas boas que vão chegando até nós. E que isso depende de quem? Não depende da vida. Eu receber coisas boas, eu receber produção boa, eu estar ali, não depende da vida. Depende de quem? De mim. Ah, mas hoje eu não estou recebendo. Para e pensa, provavelmente foi por escolhas equivocadas ali atrás. Foi o mau uso do seu livre-arbítrio, muitas das vezes, que isso te colocou, mau uso do meu livre-arbítrio, que me colocou em situações terríveis, em situações que eu não estava colhendo coisa boa. Mas mesmo nas situações difíceis, eu em nenhum momento sou cerceado, ou seja, sou eliminada a minha possibilidade de ter livre-arbítrio. Eu continuo podendo ter livre-arbítrio. Mesmo num problema grande, eu tenho a chance de tentar entrar nele e fazer novas escolhas. Porque com as novas escolhas, com as novas liberdades, eu vou ter novas colheitas. Olha que interessante. O que falta pra gente, isso é muito difícil. Eu falo por mim, é muito difícil. Porque quando a gente já começou a colher errado, a gente já fica triste, já fica chateado e já quer fugir. Fugir, não tem como eu fugir de um compromisso. Não tem como eu fugir de uma liberdade que fui eu que produzi. Porque isso é uma lei justa. O que eu produzi, eu vou colher. Quer eu queira, ou quer eu não queira, não adianta. É uma lei que não tem como a gente mudar isso. E né? a gente tenta fugir. Igual a gente querer plantar banana e querer Batata. e colher batata.
Quero colher batata, planto banana, mas quero colher batata. Não tem como, né? Nunca vai chegar em batata. É igual também Einstein falava, né? Não tem como você esperar fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente, né? É impossível. E tem uma coisa que me faz lembrar também, muitas vezes a gente fica nessa postura, assim, de não assumir os ônus, né? As responsabilidades, deveres diante das nossas escolhas e só querer o bônus, né? Só querer as coisas boas, né? Que a gente não... Olha, isso é porque é a nossa falta de hora de ver, porque os deveres e os ônus, né? A princípio, eles são as maiores oportunidades que nós temos de crescer e evoluir, de transformação. De transformação. Pra né? mudar o porquê que eu fiz aquela escolha equivocada. Exatamente. Eles são os grandes professores e lições que vão ser muito mais importantes que os ônus e os bônus, né, que a gente recebe, bônus, né, das nossas escolhas. Isso. Que a gente fica muito na postura da criança. A criança, muitas vezes, ela, como não tem essa noção, muitas vezes, ainda de responsabilidade, ela só quer, por sua felicidade, aproveitar as coisas, né? E tudo bem, porque é uma criança, ela não tem ainda, né, o dever de ter, né, a maturidade diante dos deveres, das responsabilidades, né? E aí, quando a gente cresce, a gente começa, né, a virar adulto, e aí, quando a gente fica adulto, se a gente não busca esse amadurecimento emocional, esse encarar a vida como adulto, com uma postura de adulto, a gente fica sempre um refém, né? Inocente das coisas, que tudo é a nossa volta, que é culpa dos outros. Não, eu não tenho responsabilidade. E aí, quando a gente é adulto, na verdade, a gente assume a responsabilidade pelas nossas escolhas, né? E, portanto, a responsabilidade diante da nossa própria felicidade, do nosso estado emocional hoje, como também o impacto que as nossas escolhas fazem nas pessoas à nossa volta, no ambiente à nossa volta, porque também nós somos responsáveis demais pela nossa influência, o nosso exemplo, né? As nossas escolhas são refletidas pelo nosso exemplo. Sempre. Das nossas atitudes, das nossas palavras, né? Então, diante desse cenário, que a gente tem que pensar que assumir essas rédeas, né? Do poder e da responsabilidade das escolhas, dessa liberdade que você falou, né, irmão? A liberdade que muitas vezes as pessoas têm tanta liberdade e ficam reféns de uma liberdade destrutiva, assim, né? Uma liberdade que você fica refém de si mesmo, das suas próprias tendências, dos seus próprios, né? A gente falou também sobre desejos, né? Em um outro episódio, a gente fica refém disso e nosso livre-arbítrio, entre aspas, né? A gente fica refém das nossas próprias más tendências, né? Agora, quando a gente é adulto, a gente busca esse caminho de, poxa, reconheço que eu tenho essas questões, entendo que minhas escolhas lá no passado, ou ainda hoje, ainda faço muitas escolhas ainda que afetam, né, tanto a minha paz de espírito, como também impactam pessoas à minha volta nesse sentido, mas ok, eu através do meu livre-arbítrio agora, eu posso escolher fazer diferente, né? Sim. Eu posso reavaliar a minha postura, as minhas atitudes, as minhas falas, e também ser mais tolerante com os outros, né? Respeitar também os outros, porque eu também desejo que respeitem o meu livre-arbítrio, e também quero respeitar o livre-arbítrio dos outros, Sim. né? Dentro do que é possível ali, né? Tipo, né? Do que é bom para todos, né? Uma coletividade. Então, a partir disso, a gente consegue cada vez mais escolher, né? Ter o poder da escolha para construir esse caminho de renovação, de reconexão com a gente e transformação do nosso ser, né, irmão? Sim, sim. E a cada escolha é uma porta que vai se abrir, é uma estrada que você vai ter que trilhar. E uma vez que você entrou dentro dela, você fez a escolha. E aí você só tem que lidar agora com as consequências dessa escolha, as novas oportunidades que a vida vai te dar. Não adianta a gente ficar chorando porque a gente escolheu errado, que nem você falou. O que adianta é o que eu posso fazer daqui para frente. Sim. E aí essas escolhas têm que estar pautadas, eu tenho que entender que a partir do momento que eu fiz uma escolha, a grande graça dela são os frutos que eu posso colher dela. Então que eu me encha de coisa boa para poder enxergar, mesmo diante de algo ruim, a coisa boa que eu posso fazer. Porque se eu estou colhendo algo difícil hoje, ou às vezes pode não ter acontecido muita coisa, mas apareceu uma chance complicada para mim, ela está me testando e me provocando para ver se eu só não produzo coisas boas quando está tudo bem. Porque é muito fácil escolher a boa parte, é muito fácil fazer escolha boa quando todo mundo está te agradando. Sim. Vai fazer escolha boa quando todo mundo está te criticando. Vai fazer escolha boa quando todos estão te perseguindo, ou quando tudo na vida está dando errado. Pô, é dificílimo fazer escolha boa, porque a gente está contaminado, porque a gente está difícil. E aí é o nosso exercício com a gente mesmo, sabe? De entender, cara, não importa o que eu estou passando hoje, sabe? Gente, não importa, família, não importa o que a gente esteja passando agora.
pode estar passando um momento bem tranquilo. Como você pode estar passando sobre uma forte, uma enorme tempestade na sua vida. Mesmo dentro dessa enorme tempestade, que parece que estão te batendo por todos os lados, você tem a chance de fazer novas escolhas. E as primeiras escolhas, as primeiras iniciais, vão se passar sobre como você está enxergando a sua vida. Porque até a maneira como você enxerga a tua vida é uma escolha que você está fazendo. Eu posso enxergar a minha vida, aquela história do meio copo cheio ou meio copo vazio. Ah, mas meu copo nem meio tá só um cadinho cheio. Então eu posso enxergar que o meu copo tá um dedo cheio ou 5 dedos vazio. É uma escolha minha, como eu vou enxergar esse copo. E a partir dessa primeira escolha de início de análise da minha vida, é que vai ser uma base para as minhas próximas escolhas. Porque se eu observo que o meu copo está com um dedinho cheio, na hora que eu for conversar com alguém, eu já vou lembrar que eu tenho um dedinho no copo. Tem gente que não tem dedinho nenhum mais, já acabou praticamente tudo. Eu ainda tenho um dedinho. Então só de eu ter esse dedinho já me dá uma alegria, já me enche de esperança, já me enche de boa vontade. E isso vai ter consequências nas minhas próximas escolhas. Mas se eu penso comigo, não, meu copo está 5 dedos vazio, é vazio demais, eu não tenho nada. É muita falta na minha vida. Quando eu for tomar minhas próximas escolhas, minhas próximas atitudes, eu já vou estar repleto dessa sensação de falta, de ausência, de abandono. Um coração que se deixa contaminar pelo abandono, o que provavelmente ele vai produzir? Então toma cuidado, sabe? A gente tem que sempre, porque a gente pensa nas grandes escolhas da vida e tudo mais, e a maior necessidade que a gente precisa é mergulhar dentro da gente e como se a gente saísse e falasse, peraí, Leandro, com que base você já está enxergando a sua vida? Com que base você já está se sentindo para que dessa base você vá produzir as próximas escolhas? Essa base é importantíssima, sabe? E por mais que a gente esteja com o copo lá com um dedinho ou meio dedinho, a gente tem que ter a certeza que a gente não está sozinho. A gente tem que ter a certeza de que em nenhum momento a gente está abandonado. A gente tem que ter a certeza que não importa que eu esteja só com o meu meio dedinho de água no meu copo, eu ainda tenho água. E como eu tenho água, eu ainda tenho gente lutando por mim. Eu ainda tenho força em mim. Eu ainda tenho capacidades dentro de mim. E são por poucas boas escolhas, você já consegue mudar essa sensação de meio dedinho de água para 2, 3 dedos de água no seu copo. E mais poucas boas escolhas de novo. Você já vai ver que o seu copo já está meio cheio, já está se enchendo. São poucas, gente, não precisa de muito. Às vezes a gente acha que vai ser uma grande escolha, uma grande reviravolta na vida, a gente fazer um grande movimento que vai fazer a mudança. Sendo que, na verdade, não. É isso que você falou. Essas lentes que a gente utiliza para enxergar a vida é o que muda totalmente a nossa perspectiva diante da realidade que nós estamos vivendo, né? Diante daquela fase, né? O Chico falava que tudo passa, né? Tudo na vida passa, todos os momentos passam e a gente tem que buscar ter essa lente, né? Esses olhos, usar um óculos ali, né? No sentido de olhar para aquelas escolhas que a gente fez, que levou para aquela situação que a gente está hoje e ver quais são as lições ali, as riquezas que há e também a bênção que tem ali, tipo, igual você falou, nem que seja um dedinho, né? Ela tem propriedades, né? Para os ingredientes, né? A semente, para a gente poder fazer um caminho melhor, um caminho mais suave, mais harmonia, com mais felicidade, né? E aí, através dessa lente, consegue tomar escolhas de dentro para fora, né, irmão? Uma escolha de um estado de espírito mais pacífico, com mais fé, resignação, aceitação, né? Já falou sobre isso também, né, irmão? No episódio. Fé, aceitação, resignação. Então, isso nos traz sermos grandes autores da nossa vida, maestros da nossa vida, independente das circunstâncias externas. Nós temos um grande poder através do livre-arbítrio. Independente que lógico que existem fatores à nossa volta, né, no nosso ambiente,
da criação que a gente teve, né, desde pequeno, com nossa família, que não é, né, ninguém é perfeito, nossos pais não são perfeitos. Então, nós, né, assim como também nós não seremos perfeitos com nós que não somos, e nem não seremos perfeitos com nossos filhos, né? E temos ali algumas influências que impactam nas nossas escolhas, né? Nós temos muitas vezes tendencioso, assim, ensinados, né, a tomar certas escolhas para a nossa vida, através da nossa família, através da cultura, né, do país que a gente está, né, influências até espirituais também, né, influências do espírito, e também do conhecimento que a gente adquiriu na vida, né, conhecimento, a sabedoria liberta. Então, aqui mesmo, né, no espiritismo, né, foi um grande conhecimento, assim, que libertou a gente de várias amarras que a gente tinha da vida material, né, de escolhas ainda muito impregnadas no nosso egoísmo, nosso orgulho, de tendências nossas de vidas passadas. Então, tudo isso são fatores que influenciam na hora da nossa escolha. Então, que a gente possa cada vez mais nos autoconhecer, né? Perceber quais são esses fatores, as nossas origens, e olhar, validar tudo aquilo, né? Reconhecer, e através disso a gente poder adquirir a nossa liberdade, né? De fazer escolhas mais conscientes, mais alinhadas com esse... Sim. Com esse caminho do amor, né, da felicidade, tendo essa paciência, né, meu irmão, passo a passo, mas sendo autores da nossa vida e assumindo tanto o poder transformador que tem o livre-arbítrio, como também a responsabilidade que temos diante das nossas escolhas e das pessoas que estão à nossa volta, né? Então, o livre-arbítrio é um talento que Deus nos deu através da sua misericórdia, né? Para que a gente possa se transformar, que a gente possa cada vez ser uma pessoa melhor, né, irmão? Exatamente. É uma bênção, graças a Deus que tem, porque não existe, até um outro ponto que fala também, nós não estamos fadados a uma vida de tal jeito, não existe um destino único e que, independente das nossas escolhas, a gente não vai chegar só num final, né? Não, nós somos os autores da nossa vida, temos nosso livre-arbítrio e estamos capazes de escrever, né, nossa jornada De maneira diferente. Então é isso, queridos, né? Mais uma vez, terminando o nosso papo, que vocês possam ter, né, um dia, uma semana abençoada, finalzinho de ano, né? Chegando aí, finalzinho de ano, que tem muito dessas reflexões no final de ano, sobre como foi a nossa caminhada todo esse ano de 2024. Chegando aí, finalzinho de 2025, também repensando, né? Recalculando trajetos para a gente fazer novas escolhas. Então, que seja abençoada essa época para vocês. E, lógico, estaremos aqui toda semana. Queremos que vocês estejam com a gente aqui na próxima quarta, às 9h da noite. Acho que é. Acho que é isso, né? E esperamos vocês de todo o coração aqui, mais uma vez, junto. Eu, querido irmão aqui. Recebam o nosso abraço e até a próxima. Tchau, tchau, família.